A paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui mais uma vez, nessa live ao vivo, para trazer uma palavra que eu tenho a certeza que alguma coisa Deus estará falando no teu coração. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na ausência da palavra também existe a ausência da fé. Por essa razão, precisamos estar sempre nos alimentando da palavra de Deus. Eu quero trazer para você aqui uma mensagem aonde Paulo, ele vem dizendo assim, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, versículo 1. 15:1 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e o qual ainda perseverais. Então Paulo, ele vem dizendo: irmãos, eu venho aqui lembrar vocês a respeito do evangelho que eu vos anunciei. Ele diz assim: no qual ainda vocês ainda perseveram. Porque existe o evangelho adulterado. Mas esses daqui, eles perseveraram, estavam perseverando em seguir o evangelho ensinado através de Paulo, ou seja, o verdadeiro evangelho, não adulterado, mas o verdadeiro evangelho. Ele diz: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ou seja, aquele povo perseverava em lutar para fazer com que o evangelho que foi ensinado por Paulo, eles viessem segui-lo. Aí diz assim: e por ele também sois salvos, ou seja, pelo evangelho que Paulo estava pregando. Então Paulo, ele estava lembrando aquele povo a respeito do evangelho que ele havia anunciado, dizendo que o povo estava perseverando verdadeiramente naquele evangelho que ele tinha ensinado, não um evangelho adulterado, mas o evangelho que Paulo havia ensinado para eles. Aí ele vem dizendo assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como eu vou lá preguei. Ou seja, Paulo, ele ensinou o evangelho e disse para aquele povo: olha, por esse evangelho vocês também são salvos, se vocês continuar, olha aqui, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 15, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então, Paulo, ele estava passando para o povo que através daquele evangelho, eles seriam salvos, se eles permanecessem no evangelho que Paulo havia ensinado. Se eles permanecessem no evangelho que Paulo havia ensinado, Paulo disse que aquele povo seria salvo. E a Bíblia diz que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, ela está mais perto de nós agora do que quando um dia nós aceitamos a fé. Você lembra quando você aceitou a fé? A fé em Cristo, a fé no Evangelho dos apóstolos, do Senhor Jesus? Você lembra quanto tempo você aceitou ao Senhor Jesus como o único Senhor, único suficiente Senhor e Salvador da tua vida? Você lembra quantos anos tem isso? Por exemplo, eu me batizei nas águas, eu tinha de 13 para 14 anos, eu estou com 49 anos. Então a primeira vez que eu desci nas águas, eu me lembro até hoje o pastor que me batizou, pastor Magno Araújo, foi o pastor que me batizou. Eu tinha de 13 para 14 anos.
Há quanto tempo tem isso? Poxa, tem muito tempo, é mais de 30 anos. E a Bíblia nos exorta que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, a salvação da minha alma, a salvação da tua alma, ela está mais perto de você agora do que há 30 anos, do que há 20 anos, do que há 15 anos, do que há 10 anos, ou seja, 40 anos, que você talvez tenha aceitado o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Mas Paulo está dizendo aqui, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, ao qual recebeste, no qual ainda perseverais. Eu te pergunto, será que você tem perseverado? Será que você tem perseverado para seguir esse evangelho? Para seguir os ensinamentos de Jesus? Será que você tem se empenhado para fazer a vontade de Deus, aguardando a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja Ele vindo para todos ou para cada um de nós individualmente, porque Jesus vai vir para todos, quando Ele vier na nuvem com poder e grande glória. A Bíblia diz que os povos da terra vão se lamentar, porque Ele vai vir, os povos da terra não vão se alegrar, vai se lamentar. Então vai haver essa volta do Senhor Jesus, esse retorno de Jesus, esse regresso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes da vinda de Jesus, Ele está buscando aqueles que são dele, aqueles que aceitou o evangelho, o mesmo evangelho ensinado por Paulo. Ele disse assim, no versículo 2, capítulo 15, por eles também sois salvos, ou seja, pelo evangelho pregado através de Paulo. Pela pregação da palavra de Deus, ele diz assim, sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei. Se nós estamos na presença de Deus há 10, 20, 30 anos, 50 anos, não importa quantos anos, a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando um dia, há anos atrás, nós aceitamos a fé. Mas a pergunta que eu te faço é, será que você tem feito isso aqui, Por ele também sois salvos, ou seja, pela pregação do evangelho. Se retiverdes a palavra, ou seja, a pregação do evangelho, dentro do teu coração, tal como eu vou lá preguei, ou seja, tal como eu te ensinei. Não o evangelho adulterado, porque o que mais nós temos visto no dia de hoje é um evangelho adulterado. Um evangelho adulterado. Paulo, ele diz aqui, para que a pessoa venha alcançar a salvação através da pregação do evangelho, ela deve reter dentro do seu coração a palavra tal como Paulo ensinou, tal como Deus nos ensina através da sua palavra. E a Bíblia é bem clara em dizer que nem se um anjo descer do céu e nos apresentar um outro evangelho que não seja esse, nós devemos aceitar. Seja anátema, maldito. Se alguém trouxer um outro evangelho que não foi esse evangelho puro e genuíno pregado, que é a palavra de Deus, seja maldito. Então já é hora de despertarmos do sono, a Bíblia diz. Porque a nossa salvação está mais perto de nós agora, de mim, de você, quando há 10, 20, 30 anos, quando nós aceitamos a fé e aceitamos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, das nossas almas. Então há que se ter um despertamento para vivermos uma vida segundo o Evangelho de Paulo, o Evangelho da Bíblia, o Evangelho de Cristo. Não o Evangelho adulterado, onde tudo pode. Tudo pode. O Evangelho que tudo pode. É festa junina, é pagode, é festa de pijama, é trazendo o mundo para dentro da igreja. Quando não, a pessoa não se preocupa com a sua vida com Deus e vive na lascívia, vive no adultério, vive na mentira, na pornografia, na prostituição.
em vários tipos de pecado, cometendo várias coisas que desagradam a Deus e que pode impedi-la de entrar no reino de Deus. É hora de despertarmos do sono. Está escrito, é hora de despertarmos do sono. João disse que já era a última hora 2000 anos atrás. Eu te pergunto, o que você tem feito pela tua vida, pela tua salvação da tua alma? O que você tem feito? Porque pela nossa vida aqui na terra a gente faz muita coisa. É ou não é verdade? A gente trabalha para ter o nosso pão nosso de cada dia. Até porque é bíblico, do suor do teu rosto comerás. Então a gente trabalha, a gente cuida de ter um bom emprego, cuida em estudar, em fazer uma faculdade. A gente cuida, por exemplo, de fazer uma academia para ter uma boa saúde. É ou não é verdade? É sim. Eu me lembro que eu fiz os exames médicos e nos exames estava falando que eu estava com princípio de diabetes, estava com princípio de colesterol, de glicerídeo, uma opção de coisa. Aí eu fui para a academia, comecei a me exercitar. Comecei a me preocupar em fazer exercício físico. Dentro de pouco tempo, todos esses resultados foi começando a cair através dos exames. Já não havia mais princípio de diabetes, já não havia mais nada. Ou seja, eu fui cuidando da minha saúde, do meu corpo físico. Mas e a alma da gente? É hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando um dia nós aceitamos a fé. É hora de despertarmos e fazermos alguma coisa em prol da salvação da nossa alma. Porque do jeito que está, não pode continuar. Do jeito que a vida que muitos têm levado, do jeito que está, não pode continuar. Porque senão Jesus volta para ela perde a salvação. Ela perde a salvação da alma. Porque uma coisa é a pessoa ela ir para a igreja e ser um religioso. Eu fui para a igreja hoje, aí chega amanhã, segunda, terça, quarta e quinta, começa a viver uma vida como se ela não tivesse buscado a Deus no domingo ou durante a semana. Jesus disse, ele disse, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então a pessoa ela tem um nome de cristão, ela se diz ser cristão, talvez até faz a obra de Deus como obreiro, pastor, diácono, algum cargo dentro da igreja, mas ela não tem se preocupado de ter uma vida com Deus, de ter um relacionamento real, puro e genuíno com Deus, porque a nossa vida não é com o homem, a nossa vida é com Deus. É hora de despertarmos do sono. O que você tem feito? O que nós temos feito em prol da salvação da nossa alma? Não é só ir para a igreja, não. Não é só ir para a igreja. É começarmos a cortar das nossas vidas aquilo que desagrada a Deus e que pode nos impedir de tomar posse da salvação da vida eterna. Repito, as minhas plaquetas estavam toda desregulada, princípio de diabetes, opção de coisa. Comecei para academia, aí regularizou, ficou bacana, ficou normal, graças a Deus. Mas o que acontece? Mas em prol da alma da gente? O que a gente tem feito? Será que você tem jejuado? Será que você tem orado? Será que você tem lido a Bíblia? Será que você tem procurado viver uma vida com Deus de uma forma real, pura, sincera e verdadeira? Porque a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Está escrito aqui, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não pode ser somente em ter Jesus, em se preocupar em ter Jesus nessa vida, no que diz respeito a buscar pela cura, buscar pela libertação dos demônios, buscar pela prosperidade, buscar de ter uma família abençoada e a salvação da alma. A palavra miserável
A palavra miserável significa muito pobre. É o mais miserável dos homens, aqueles que têm a esperança em Cristo somente no que diz respeito às coisas dessa vida. Porque o maior milagre, a maior conquista, o maior resultado que a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz em prol da nossa vida, é a salvação da nossa alma. O maior resultado é a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. Esse é o maior resultado da morte e ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em favor da nossa vida. Então há que se ter um despertamento para que vivamos uma vida de renúncia, uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repito, vou falar de novo para que fique gravado na tua cabeça. Eu estava com a plaqueta desregulada, princípio de diabetes, uma porção de outros problemas. Fui para a academia, comecei a me exercitar, isso tudo desapareceu. Ou seja, eu me preocupei com a saúde do meu corpo. E a saúde da alma? Será que a gente tem se preocupado para onde vai a nossa alma? Será que a gente tem se preocupado com isso? De viver uma vida de renúncia? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Paulo lhe diz aqui, irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, ao qual também recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, os ensinamentos bíblicos, tal como vou-lo preguei. É igual Paulo pregou, é igual Jesus pregou, é igual está escrito, não é igual você acha, não é igual você pensa, não é igual o evangelho adulterado que estão passando por aí, onde tudo pode. Não, tem que ser segundo a palavra de Deus. Eu me lembro, você que conhece a palavra de Deus também se lembra e vai se lembrar, quando Jesus falava com os religiosos que se diziam filhos de Abraão, mas queriam matar Jesus, Jesus disse assim: vocês leem a palavra porque acreditam que na palavra, no evangelho, tem a vida eterna. Jesus falou para os religiosos que queriam matar ele. E Jesus disse assim para eles: de fato tem mesmo. Existe a vida eterna no evangelho, na palavra que eu tenho vos pregado, vos ensinado. Existe a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Então não é só conhecer a palavra, temos que ir até a Jesus para que possamos ser salvos através da palavra. Como é que a gente vai até a Jesus para ser salvo através da palavra? Através de uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Por essa razão a Bíblia diz que muitos são aqueles que amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais viver uma vida desregrada. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então muitos preferiram viver nos prazeres desse mundo, fazendo as suas próprias vontades, a vontade da sua carne. A Bíblia diz que os que são de Cristo Jesus, aqueles que são de Cristo Jesus, crucificaram a sua carne com as suas paixões, com as suas vontades e desejos que são contrários a Deus, crucificaram a sua vontade. Aqueles que são de Cristo Jesus. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram. E aqueles que não são? É aqueles que abriram mão de fazer o que a Bíblia nos orienta a viver, para viver segundo aquilo que ela acha, segundo aquilo que ela pensa. E aqui no livro de 2 Pedro, diz assim, 2 Pedro 3:8 diz assim: todavia uma coisa, amados, não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longanimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando um dia aceitamos a fé.
Repito, eu me batizei de 13 para 14 anos, há mais de 30 anos atrás. E você, quanto tempo foi? Quanto tempo foi isso? Está escrito aqui, ó, o Senhor não retarda a promessa, como alguns a consideram demorada. Pelo contrário, ele é longanimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, venham a arrepender-se do modo de vida errôneo que tem vivido e se volte para Deus e viva uma vida segundo o Evangelho de Paulo, segundo o Evangelho de Cristo, segundo o Evangelho que nos foi apresentado através da palavra de Deus. Então, Deus ele não é demorado em voltar. Ele está dando tempo, ele está sendo longanimo. Ele está querendo que a pessoa que está vivendo no pecado, que está vivendo no erro, que está vivendo uma vida errônea diante dos olhos de Deus, uma vida errante, vacilante diante da presença de Deus, Deus está esperando que essa pessoa venha se despertar. Está escrito, despertai do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando um dia aceitamos a fé. Então Deus ele espera que a pessoa ela se desperte a tempo. Deus está sendo longanimo, ele está prolongando até mesmo a partida dela desse mundo. Talvez já era até para ela ter sido tirada desse mundo, Deus já era para ter levado ela, mas Deus ele está vendo que ela não está com uma vida na presença dele. Deus está vendo que ela não está levando uma vida de santidade. Deus está esperando ela se voltar, esperando ela se despertar, e toda hora usando alguém para falar com ela a respeito da volta, da vinda de Jesus Cristo. E talvez a pessoa fique, qualquer hora dessa eu volto para a igreja, qualquer hora dessa eu me afirmo, qualquer hora dessa eu me arrependo. Mas a Bíblia diz que enquanto nós estamos no tempo que se chama hoje, não é amanhã não, porque o hoje você tem. Enquanto você está respirando, você pode estar pecando, você pode estar errando, você pode estar vacilando, mas enquanto você está respirando, o hoje é seu, o amanhã pertence a Deus. O amanhã não pertence a você, você não sabe se você vai chegar amanhã. Enquanto nós estamos, está lá em Hebreus, enquanto nós estamos no tempo que se chama hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. A Bíblia diz que aqueles que muitas vezes é repreendido, Deus está sempre falando, olha, larga a lascívia. O que é a lascívia? É o desejo sexual desenfreado. Larga o adultério, larga a mentira, larga a prostituição, larga a maconha, larga as drogas, larga a amante. Deus ele está falando sempre com ela. A Bíblia diz que aquele que muitas vezes é repreendido, ele vai ser destruído, ele vai ser abatido, vai ser quebrantado, sem que haja cura, sem que haja chance de salvação para ele, porque Deus usou o pastor, Deus usou o pai, Deus usou a mãe, Deus usou o amigo, Deus usou alguém para falar para ele. No outro dia meu filho falou, pai, um amigo meu morreu, e eu falei tanto de Jesus para ele, eu falei, larga essa vida, eu falei, abandona isso, e ele morreu. Mas quantas pessoas não falou para ele? O pai, a mãe, o tio, a tia, muita gente falou, avó, e tem falado. Por exemplo, agora Deus está falando com você, eu nem te conheço, e talvez você está aqui nessa live, porque Deus permitiu que você viesse estar. Enquanto nós estamos no tempo que se chama hoje, se ouvires a minha voz, você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, se volte para Deus enquanto é tempo, porque se você não voltar, você vai ser destruído de repente, sem que haja cura. É eu que estou falando? Não, é a palavra de Deus. Por isso ele diz, já é hora de despertarmos do sono, o sono de viver nesse mundo, como se estivesse dormindo um sono da morte, desapercebido. Jesus disse que uma hora em que não penseis, uma hora que a pessoa não estiver pensando, preocupada em se voltar para Deus, vai ser a hora que Jesus vai voltar para ela. E aí, como é que está a vida dela com Deus? Será que ela renunciou? Os que são de Cristo Jesus crucificaram as suas paixões e as suas concupiscências, ou seja, suas vontades e desejos. A Bíblia fala daqueles que amaram mais as trevas do que a luz.
Existe aqueles que amam mais as trevas do que a luz, ama mais os prazeres, ama mais a amante, ama mais os vícios, ama mais uma vida desregrada, longe da presença de Deus. E depois, quando morrer, quer ser salvo. Boa noite, Luciana. Está aqui minha esposa, está aqui meu filho Caleb também na live. Então é hora de despertarmos do sono. A Bíblia diz que Deus, ele é longanimo. Jesus só não voltou ainda porque ele está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Está aqui, ó, 2 Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longanimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham arrepender-se. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Vai vir como ladrão. E a Bíblia diz assim: o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É o que mais a gente tem visto. Você viu lá no Texas aquela inundação? Vários terremotos, vários terremotos acontecendo, guerra, rumores de guerra. A volta de Jesus está sendo anunciada pela natureza, pelas coisas que a gente tem visto acontecer pelo mundo afora. Os sinais está estampado em tudo quanto é lugar, no Facebook, no TikTok, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Os sinais da volta de Cristo Jesus está sendo anunciada. E a pessoa fica dormindo o sono da morte, fica desapercebido. Jesus, ele falou que seria assim. Igual no tempo de Noé, a Bíblia diz que eles casavam, se davam-se em casamento, viviam uma vida desapercebida, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e acabou geral, morreu todo mundo. Vai ser assim a volta de Jesus. Numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então, a Bíblia diz que se todos de igual modo não se arrepender, vai perecer. Todos quem? Pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser apóstolo. A Bíblia relaciona assim, ó, todos. Se todos de igual modo não se arrepender, você pode ter pecado, você pode ter errado, você pode ter pecado hoje, mas se você não se arrepender, a Bíblia diz que todos vão perecer. Todos, apóstolo, bispo, pastor, obreiro, membro, todos vão perecer se de igual modo não se arrepender. Tem que haver arrependimento, tem que haver mudança de direção. Tem que haver uma mudança de direção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Deus, ele quer perdoar, Deus, ele quer salvar. A Bíblia diz que ele é longanimo, não querendo que ninguém se perca. Deus não quer que o miliciano se perca, que o traficante se perca, que o macumbeiro se perca, que aquele que vive uma vida longe da presença de Deus se perca. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Deus, ele quer que todos venham ao arrependimento. A pergunta é: o que você tem feito com a sua vida? Está escrito que se a pessoa espera em Cristo somente nessa vida, ela é uma pessoa pobríssima, miserável, porque Deus, ele não quer só dar cura, libertação. Deus, ele não quer dar só prosperidade, mudança de vida. Deus, ele quer dar vida eterna. O maior milagre de Jesus, o maior resultado da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus na cruz é a salvação da nossa alma. Aqueles que esperam em Cristo só nessa vida é o mais pobre, é o mais miserável entre os homens. Está escrito, é o mais miserável entre os homens. Aí diz assim no 11, assim, ó: visto que todas as coisas hão de perecer, aqui ó, no 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, está escrito que Jesus vai voltar, aqui ó, virá como ladrão. Aí está escrito assim: o céu passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis tais como os que vivem em santo procedimento e santidade. O que é santo procedimento?
é viver em santidade. Buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. O reino do céu, ele é tomado por esforço. A gente tem que se esforçar. Jesus disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não vai conseguir. Certa vez eu estava numa clínica para dependente químico, e lá tinha um rapaz que ele era envolvido com tráfico, e eu falei de Jesus para ele, e ele me disse assim, ele falou assim para mim, eu acho que eu nunca vou conseguir ser salvo, porque vira e mexe eu me firmo e desafirmo. Ele se firmava na presença de Deus, depois se desviava, voltava para o tráfico, voltava para os vícios, e ele achava assim, ele falou assim para mim, eu acho que eu não vou ser salvo, eu acho que para mim não tem jeito. Bota uma coisa na tua cabeça, enquanto você estiver respirando, tem jeito, porque o hoje te pertence. Enquanto nós estamos no tempo que se diz hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o teu coração, clame por Deus, chame por Ele. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Você não consegue vencer sozinho o pecado, mas Jesus venceu o mundo. Ninguém melhor do que quem venceu o pecado, venceu esse mundo, venceu o diabo, venceu a morte, para te fazer vencer, para fazer você ser forte onde você tem sido fraco. O salário do pecado é a morte. Até quando você vai ficar cedendo ao pecado, cedendo viver uma vida errônea, cedendo fazer coisas que desagradam a Deus, cedendo fazer coisas que pode te impedir de entrar no reino do céu? A salvação é tomada por esforços. Foi perguntado para Jesus, são poucos que serão salvos. Jesus disse assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, muitos procurarão entrar e não vão conseguir. Os que são de Cristo Jesus crucificaram. Jesus foi crucificado na cruz em favor da minha e da sua vida, mas nós é que crucificamos a nossa vontade, os nossos desejos, nós é que dizemos não para o pecado. E quando a pessoa não consegue dizer não para o pecado, ela deve buscar ajuda em Deus, no Senhor Jesus. Jesus, ele é capacitado para nos vivificar, para nos trazer vida em meio à morte. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Talvez a pessoa se ache morta espiritualmente de uma tal maneira que ela acha que para ela não tem mais jeito de ressurgir e se firmar na presença de Deus. Mas aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Para o morto não tem solução, para o morto não tem mais, morreu, acabou, a não ser que Jesus ressuscite o morto, não é verdade? Para o morto não tem jeito. Mas Jesus estava se referindo, essa palavra se refere a algo impossível. Porque só Jesus pode trazer a ressurreição, a vida a alguém que morreu. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vai voltar a ter vida. Você pode não ter força espiritualmente falando para dizer não para o pecado. Mas se você buscar Deus com sinceridade, se Deus vê sinceridade, se Deus vê verdade em você, então Deus ele entra no teu coração e ele te fortalece, ele faz você ser forte onde você tem sido fraca. Eu tenho a certeza que alguma coisa Deus falou no teu coração. A Bíblia diz assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Ou seja, já que o céu vai se desfazer, o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, ele será destruído, essa terra vai pegar fogo. Aonde é que a gente vai morar? Eu falei no outro dia na live. A gente tem que se preocupar em morar com Jesus. Mas a Bíblia diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, ou seja, o céu e a terra,
deveis ser tais como os que vivem santo procedimento. Nós devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou o dia em que a gente vai partir desse mundo, porque a gente não sabe o dia em que a gente vai partir desse mundo. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Você não sabe o dia que você vai morrer, mas você deve estar aguardando, você deve aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que quando Ele te chamar, você for uma pessoa, como está escrito aqui, ó, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Será que santo procedimento, olha só, proceder quer dizer atitudes. Nós devemos ser tais como aqueles que têm atitudes de viver uma vida santa, ou seja, de dizer não para o adultério, não para mentira, não para o palavrão, não para fofoca, não para tudo aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia fala a respeito daqueles que amaram mais as trevas do que a luz. Será que temos amado mais as trevas do que a luz? Mais o pecado? Porque pecador todos nós somos. Nós somos pecadores. O sangue de Cristo Jesus nos lava de todo pecado. Mas será que nós temos tido como está escrito aqui, ó, procedimentos de uma vida como quem vive em santidade? Será que nós temos procedimentos? Quais são esses procedimentos? Lê a Bíblia. Orar, jejuar, dizer não para o pecado, ser sincero com Deus, ser verdadeiro com Deus. Não pode haver em nós duplicidade para com Deus, para com o nosso próximo. Não pode haver duplicidade. O que é duplicidade? Dupla personalidade, duas maneiras de ser, de viver. A gente tem que ser verdadeiro com Deus. Ainda que venhamos pecar, ainda que venhamos errar, mas orar e falar: Deus, eu não quero viver no pecado. Eu me arrependo pelo que eu fiz ontem. Me perdoa. E continuar a viver uma vida na presença de Deus. Não viver deliberadamente no pecado. A pessoa não pode viver deliberadamente no pecado. Mas devemos viver em santos procedimentos, aguardando o dia da nossa partida desse mundo, ou o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguma coisa Deus falou com você. Alguma coisa Deus falou com você. Eu tenho a certeza disso. Enquanto nós estamos no tempo que se chama hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Não endureça o seu coração não, meu irmão e minha irmã. Ouça a voz de Deus. Deus está usando o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu pastor. Deus está usando alguém para te despertar, para que você se arrependa. Está escrito, Deus ele é longanimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e sejam salvos. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deixa eu terminar, deixa eu fechar a live aqui, sei nem como é que faz para fechar essa live. Vários comentários aqui, ó. Vários comentários. Tenha certeza que alguma coisa Deus falou com você.